Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. Estamos iniciando o 4º episódio do podcast Coletivizando, dessa vez com o líder, nosso presidente aqui do Partido Comunista do Brasil no estado do Ceará, camarada Luiz Carlos Paes de Castro, esposo orgulhoso de Dona Aldaísa, doutora Aldaísa, pai de 3 garotos que já são homens, orgulhoso avô, presidiu o Diretório Central dos Estudantes da gloriosa Universidade Federal do Ceará, ali no final da ditadura militar, não foi isso? Em 1979. 79, era bem facinho naquela época, né, Luiz? Foi quando ele optou pelo PCdoB, mas também foi diretor do sindicato Sinal, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Banco Central, e é presidente do nosso Partido Comunista do Brasil aqui no estado do Ceará, e tem aí esses desafios pela frente. Hoje o nosso programa, além da entrevista com o Luiz Carlos Paes, que muito nos honra, vai ter no bloco Cuida as informações sobre a inscrição para as casas de cultura da Universidade Federal do Ceará e para o IMPAR, que hoje é presidido pelo querido Evaldo Lima. Professor Evaldo, lhe envio um grande abraço aqui do nosso blog Coletivizando. E como tema cultural, nós vamos ter no Canta Minha Gente a apresentação da música We Shall Overcome, no caso, na interpretação consagrada pelo Pete Seeger, que é um dos pais do folk estadunidense, e que a gente vai trazer para vocês. A gente apresentou músicas em espanhol, mas também vamos botar alguma coisa em português, francês, inglês. Cearense é bicho, é invocado mesmo. E aí a gente vai começar rapidamente já o debate. Eu peço desculpa pelo atraso, mas eu queria perguntar para o Luiz como é que foi a experiência dele. Ele debutou numa viagem à República Popular da China, agora no mês de maio, não foi, Luiz? Exatamente. E queria saber como é que foi a sua visão da China. Seja bem-vindo, Luiz Carlos Paes, ao nosso programa. Bem, Paulo, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que os internautas vão estar assistindo, interagindo, né, com esse seu programa aqui, o seu blog, né, Coletivizando. Paulo é um companheiro de luta de muitos anos, né? Mais novo do que eu, bem mais novo do que eu, mas já tem uma trajetória importante também no movimento estudantil na UFC, onde ele cursou Ciências Sociais. Foi da Uni, né? Da UBS também. Foi da Uni. Foi da Uni. Fui da base da UBS, porque presidiu o Grêmio da Escola Técnica e fui do Liceu também. Né? Então, teve uma trajetória importante no movimento estudantil, digamos assim, dando continuidade àquela luta que a gente construiu na década de 1970, como você falava há pouco. A gente teve a honra de participar daquele período de reconstrução do movimento estudantil na Universidade Federal do Ceará. Antes de ser presidente do DCE, eu fui representante estudantil nos órgãos colegiados, fui presidente da Associação Atlética, lá do Centro de Tecnologia, eu cursei Engenharia Mecânica, que eram os espaços onde a gente podia ainda atuar, porque não havia centro acadêmico, não havia diretórios, e era muito difícil. Né? Você veja que quando eu entrei na universidade, foi exatamente ainda no período final do governo Médici. A gente iniciou o semestre sob a presidência de Médici e logo em seguida, no dia 15 de março, que era quando os presidentes tomavam posse, mudou o general de plantão lá no Planalto. Deixou de ser o Médici e passou a ser o Geisel, né? O Ernesto Geisel. Então, a gente viveu aquele período muito difícil ainda. Havia muito medo, né, dentro da universidade, por conta das prisões, das perseguições.
E do Decreto-Lei 477, que muita gente se esqueceu da existência dele, mas o Decreto 477, que foi voltado especificamente para as universidades brasileiras, era o AI-5 das universidades. Muitos estudantes, professores e funcionários foram presos, foram expulsos da universidade, ou seja, os professores, inclusive, foram demitidos, né? E os estudantes que foram condenados com base nesse decreto-lei famigerado, 477, foram impedidos de prosseguir no seu curso, tiveram que sair das universidades. Então, a gente viveu todo esse período e foi muito positivo, uma experiência muito importante que a gente teve, que culminou com a reconstrução do DCE em outubro de 79. Eu fui o primeiro presidente da reconstrução. A luta contra a ditadura, em defesa da liberdade, em defesa de um Brasil soberano, mais justo, por uma universidade pública e gratuita de qualidade, por mais verbas para a educação, e assim por diante. E hoje nós estamos aqui, você de uma geração mais recente, mas que também cumpriu com um papel muito importante na luta da juventude, na luta do nosso povo. A juventude brasileira sempre teve um papel muito importante em todas as lutas transformadoras do nosso país, né? Desde o século XIX ainda, as lutas contra, aliás, pela abolição, né, dos escravos, né, a luta pela República, e durante todo o século XX, culminou com a organização da ONU na década de 1930, a luta dos estudantes em defesa da Petrobras, a luta contra a ditadura, e mais recentemente procurando impulsionar as mudanças dos governos progressistas. Entrando na viagem que eu fiz à China, na realidade, no dia 1º de maio, a gente teve na nossa manifestação aqui, muito importante esse ano, e de lá saí para arrumar a mala, isso era uma sexta-feira, no domingo, meio-dia, eu saí de casa com a doutora Aldaísa, rumo à China. Não tem como a gente comparar, né? O Brasil é uma civilização nova, é um país em construção, digamos assim. A China é uma civilização milenar, tem mais internautas, né? É uma civilização de mais de 5.000 anos. Há mais de 2.000 anos, a China procurava resolver problemas graves, sérios, né? Difíceis à época de resolver, de engenharia. Era para tentar domar as águas dos rios, né? Que ora estavam secos, ora vinha um turbilhão de água aí, destruindo tudo. E já naquela época eles construíram canais e procuraram dominar as forças da natureza a serviço da sociedade humana. Quer dizer, os chineses, mesmo na época do imperial, impérios, inclusive conservadores, né? Mas eles criaram toda uma cultura, por exemplo, de valorização do serviço público. Não era um empreguismo, eu quero montar o meu porque é meu parente, é meu amigo, é amigo do rei. Não. Eles criaram um processo, né, de formação de uma burocracia estatal, privilegiando o estudo, né, o mérito das pessoas, o compromisso das pessoas com o desenvolvimento da sociedade. Claro que com as características do seu tempo, né? E isso até hoje, né? Quer dizer, o Partido Comunista, que é um partido chinês, não é brasileiro, nem americano, nem europeu, ele é influenciado por essas características da sociedade chinesa. Então você veja, para você entrar no Partido Comunista, não é qualquer um que entra. Você é observado, você é estudado. Há uma meritocracia no sentido positivo, e não no sentido
muito usado aqui por nós do Brasil. O próprio Xi Jinping, não, se eu não me engano, foram 3 ou 4 vezes que ele pediu para ingressar no partido para ele poder ser aceito. Né? A sociedade chinesa valoriza muito essa questão do mérito das pessoas, né? O estudo, a ciência, a tecnologia. A sociedade avançou muito nesse período mais recente, por conta da revolução dirigida pelo Partido Comunista em 1949. Você sabe que, antes disso, os chineses tiveram um século que eles chamam o século da vergonha, né? Da humilhação, desde as guerras do ópio no século XIX, que o país foi invadido, né? Neocolonizado, né? Colonizado pelo Japão, pela Grã-Bretanha, pela França e diversos outros países europeus que se estabeleceram de lá e só saíram com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e com a Revolução de 1949, quando os comunistas chegaram ao poder sob a direção de Mao Tse-tung, passaram então a construir essa nova China, que eu pude ver e sentir de perto, embora um período muito curto, foram apenas 15 dias, mas é incrível. Né? Luiz, você traz aí para a gente algumas informações. A primeira é isso, né? Você nos relata a questão do sentimento de que lá é uma civilização, não é um negócio bagunçado, eles têm o jeito deles de fazer as coisas. Exatamente. Segunda é que você nos disse lá que o jeito deles é o jeito do Partido Comunista da China, então, que isso tem uma característica nacional de acordo com a história deles. E a terceira coisa que você nos traz é que o tempo foi pequeno para o tanto que você precisava ver, mas que uma coisa que você já notou foi o fato deles estarem ainda superando um processo de dominação externa que foi explicitado pelo grande século da humilhação. Já tem alguns comentários aqui, eu queria agradecer a presença da Alice, companheira bancária, apoiadora do nosso programa, do meu colega de Escola Técnica Federal do milênio passado, do Mike, que disse que esteve na China também em 2015, né, e que ele ficou impressionado, e que também ficou pensando sobre o futuro do Brasil, né, e que é muito importante a gente sair da ilha para ver de fora a ilha. E como é que está a China hoje, Luiz? O que é que você ficou mais impactado com a realidade atual que você observou? Eu acho que nós temos aqui um programa, nós temos que fizesse um programa mas não, é um convívio antigo do tradicional. China é um país comunista, melhor dizendo, dirigido pelo país comunista, que procura construir uma sociedade socialista desenvolvida com o objetivo estratégico, futuro, de longo prazo, de se tornar uma civilização comunista. Mas eles pretendem, quando chegar ao centenário da Revolução, eles poderem dizer assim: nós hoje vivemos num país socialista desenvolvido. Esse aqui é o grande desafio deles. Quando você pensa na China, eles nunca falam no hoje nem no amanhã. Eles têm muita paciência. A sociedade, eles pensam assim, em 10 anos, em 20 anos, em 50 anos. Falar aqui só de uma coisa, bem simples. Eles têm lá, em relação a Macau e Hong Kong, por exemplo. Macau foi uma colônia portuguesa até 30 anos atrás. Né? Menos de 30 anos, deixou de ser. E Hong Kong era uma colônia britânica. Passou para a China em 97. Então, eles dizem o seguinte: é um país e 2 sistemas. Em relação a Hong Kong, por exemplo, o projeto deles é integrar Hong Kong
totalmente a China em 2047. Ou seja, em 1997, Hong Kong deixa de ser uma colônia britânica, influenciada pelo... Até hoje, os carros em Hong Kong é o único lugar da China onde todos os carros e ônibus, a direção é do lado direito. Mão inglesa. Mão inglesa, exatamente. Diferentemente da China continental, o inglês é falado por quase todo mundo em Hong Kong. Né? Eu tive um dia só em Hong Kong. Em Macau eu não tive a oportunidade de ir. Tive até vontade, mas não deu. Né? O grupo com o qual a gente viajou, que eram quase 100 brasileiros, né? Nós não fomos, mas nós estivemos em Shenzhen, que é uma baita de uma cidade, então, assim, é o centro do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Dos robôs, dos humanoides. Isso tudo são centenas de indústrias que estão lá na região de Shenzhen. Shenzhen, há 40 e poucos anos, era uma vila de pescadores. Moravam 30 mil pessoas lá. Hoje é uma metrópole com 20 milhões de habitantes. Arranha-céus, grandes avenidas, parques. Impressionante. Quer dizer, então a China, você veja, a China, a maioria da população não é religiosa. Eles são ateus. Mas tem uma parcela grande da população, não chega a ser a metade, mas é uma parcela grande, que tem sua religião. Inclusive tem milhões de católicos lá, em torno de, se eu não me engano, de 5, 6 milhões de católicos, um número maior de protestantes, existem muçulmanos e muitos budistas, taoístas, né? O taoísmo é meio assim, é meio religião, meio uma filosofia, um jeito de encarar a vida. Eu preciso me dedicar um pouco, inclusive, a estudar isso, que eu confesso, conheço muito pouco. Mas visitei templos budistas e templos maoístas. Taoístas. E ainda tem o confucionismo. Então, eles vão lá, fazem sua oração, né, com muito respeito, diante lá das imagens e tal. Liberdade total. Não existe perseguição religiosa na China. Aliás, aqui fala-se muito que a China é um país fechado. Que é um país... Rapaz, a gente andava lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada com o celular na mão, nunca tive problema nenhum de segurança. Povo alegre no meio da rua, a juventude, os jovens lá, irreverentes como os nossos jovens daqui, os cabelos pintados, coloridos, com as roupas diferentes, né? Uma moda agora que, nesse período mais recente, está muito em voga entre as jovens, não só entre as jovens, mas principalmente entre as jovens, é se vestir com aquelas roupas chinesas bem antigas, da época do Império ainda, né? Todas maquiadas. Aí vão para ruas, em grupos, aí tiram foto com a gente, não para cobrar. Porque aqui nos países vizinhos, aqui a gente às vezes vai tirar uma foto com uma peruana, uma colombiana lá, vestida a caráter, com aqueles animaizinhos lá próprios, as lhamas e tal, tem que pagar para tirar a foto. Lá não tem esse negócio de pagar coisa nenhuma, não. É pura diversão, satisfação. Mas eu estava falando de Shenzhen, que foi a última cidade que eu visitei, mas foram só 2 dias, mas impressionante. Você está num parque, tem um local de recepção do drone. Aí você, pela internet, você pede um sanduíche, pede um McDonald's, por exemplo. Aí chega lá o McDonald's, ele deposita lá, o drone vem, deposita ali, entra lá dentro do equipamento, você coloca uma senha lá que está lá no seu celular, ele abre, você tira e você vai consumir o seu lanche. Não é? Isso em poucos minutos. Nos hotéis, você se hospeda no hotel, não quer ir no restaurante, liga para a recepção e pede uma sopa. Daqui a pouco chega um robô trazendo a sua sopa no seu quarto. Aí em Shenzhen, rapaz, muitos táxis já sem motorista. E até alguns micro-ônibus já sem motorista também.
É uma coisa assim, impressionante. A limpeza da rua é feita também de forma robotizada. Impressionante, impressionante. Agora, por exemplo, eu falei limpeza de rua, e aí eu me lembro que logo que eu cheguei eu observei isso, e não apenas em Pequim, que nós fomos para Pequim, mas também vi isso em Xangai, vi em Xi'an, a primeira capital, né, fica a 1.200 quilômetros de Pequim. Nós visitamos Xi'an, é onde tem os exércitos de terracota, né? Tem uma muralha antiga, muito bonita, que circunda a parte central da cidade, 14 quilômetros essa muralha. Dá para andar até carro em cima da muralha, né? Bem larga, assim, né? Toda perfeita ainda. Mas assim que a gente foi do aeroporto para o hotel em Pequim, eu observei em todas as outras cidades, as avenidas cheias de rosas, flores de toda qualidade e muitas rosas. E os trabalhadores manuais, não são robôs que cuidam das rosas, né? Aí a gente via muitos trabalhadores tratando, né, das plantas da rua, porque já era primavera, né? Esse período agora nós estamos na primavera lá na China, no hemisfério norte, é primavera, mas muito bonito. Aí visitamos lá a Praça Tiananmen, né, que é a Praça da Paz Celestial, aquela praça imensa. Entramos na Cidade Proibida, que é uma coisa que não tem mais fim. Imenso. Aqui é a grandeza da China, um negócio que tem 1000 anos. Né? A muralha, né, impressionante, tive a oportunidade de visitar. Caminhei lá um bom pedaço, talvez uns 2 quilômetros lá na muralha. Estive em 2 daquelas torres, né? Que eles têm aquelas torres onde ficavam abrigados lá os soldados para defender a China. Interessante é que eu fui num dia de sol, muito calor, e quando você entrava nas torres, a temperatura era alguns graus abaixo, um ventinho frio, impressionante, né? Foi feita uma construção que possibilita que você se sentia bem ali, mesmo no verão, no calor forte do período da final de primavera e verão, lá na China. Então, estive no templo do Paraíso, né? Que fica em Pequim também, onde todo ano o imperador ia lá fazer uma oferenda e pedir uma boa... Esse foi o mesmo que o Trump teve lá, recebido pelo Xi Jinping. 2 dias depois que eu estive lá, o Trump teve no mesmo tempo que eu visitei. Pensa, na moral do cearense. Fantástico, rapaz. O templo dentro de um parque imenso. É bom destacar isso. Pequim e as outras cidades, há o convívio também do concreto com os parques, com as muito arborizadas as cidades, tudo florido. Né? Esse parque é imenso, imenso. Então você viu o antigo, a natureza e o mundo dos Jetsons do futuro, que em vez de ser nos Estados Unidos, eles acabaram virando Mad Max, e quem virou o mundo dos Jetsons foi a China. Rapaz, e você veja que essas plataformas do Ocidente aqui, o chinês ele tem tudo lá. Melhor ainda. Não precisa das estrangeiras. Não precisa das estrangeiras. Tá? Então, com o WeChat, é o WhatsApp deles. Eu até tenho no meu celular, eu baixei o WeChat. Muito melhor ainda, porque com o WeChat você também faz pagamento, chama o Uber de lá, que é o Didi, né? Pelo próprio WeChat, ou pelo Alipay, que é um sistema de pagamento também. Você conecta o seu cartão de crédito aqui do Brasil com o Alipay, que é o sistema de pagamento deles lá, e você não precisa de dinheiro, paga tudo, ou você lê o QR Code do comerciante, e o comerciante vai desde um shopping com a loja mais de grife, digamos assim, porque tem isso lá na China, está tudo lá também, né? Até o vendedor de rua
fica vendendo uns bonezinhos, umas coisinhas para os turistas. Aí ela tem um QR Codezinho, apresenta que aí você lê o QR Code, paga ela no Alipay. Então quer dizer que quando a gente faz a nossa plataforma, a gente não precisa ter o grau de exploração, nem os defeitos que a gente vê nas plataformas americanas. Ou seja, se a gente tivesse o Uber do Brasil, ia ser melhor para nós, porque lá é melhor para eles. Então a gente está pegando não só a plataforma, mas também a ruindade que vem lá dos americanos. Não, esse sistema de pagamento mesmo, né? Quando a gente faz um pagamento no cartão cuja sede da administradora, a maioria deles, né? Visa, Mastercard, American Express, etc., nos Estados Unidos. 5% do que você está pagando aqui vai direto para ele, né? Por isso que o Pix é melhor que é brasileiro. Então, quando você paga no Pix, a administradora americana deixa de receber esse dinheiro. Então, se você está pagando R$100, ele já recebe lá 5 sem fazer nada, né? E aí você deixa de estar alimentando. Por isso que o Trump quer acabar com o Pix, para que as empresas americanas possam continuar ganhando. E também não é impossível, portanto, você ter plataforma nacional, porque a gente fala que o cara... Devíamos ter um nome estatal. Pronto, usa o nome dessa bicha aí. Parece que só tem ela no universo, é a única possível e nós não temos como fazer. Não é verdade isso? Não é verdade. Tem o Didi lá na China que funciona bem. Vamos visitar um dia lá o zoológico para ver os ursos panda, né? Comendo lá o bambuzinho dele, né? Muito numa boa, dormindo lá, folgadamente, lá no zoológico de Pequim. Fomos e voltamos no Didi. Maravilhoso. Carro confortável. Aliás, na China você só vê carro bom, viu? Carros confortáveis. Bicicleta tem, mas muito pouco. O povo que acho que andava de bicicleta antigamente, agora anda numas motozinhas elétricas. Rapaz, isso é uma loucura. É moto para tudo quanto é lugar. Andam pelas calçadas, inclusive, mas devagar, né? Respeitando, não vi nenhum acidente. Mas muito fantástico. Mas por falar em meio de transporte, eu te falei que nós fomos a várias cidades. Nós chegamos em Pequim e saímos por Hong Kong, que é vizinha a Shenzhen. Mas nós fomos a Xi'an, 1.200 e poucos quilômetros. Fomos no trem-bala, 350 quilômetros por hora. Tremia muito? Que tremia? Você pensa que está em casa, rapaz. Numa poltrona na sala. Assim, melhor que um avião. A poltrona, nós somos de segunda classe, que é a classe pior que tem. Eram 2 fileiras de poltrona, 3 de um lado e 2 do outro. Eram mais largas, mais espaço em relação à poltrona da frente e declina mais do que a poltrona dos nossos aviões que a gente vai para São Paulo e Brasília aqui, das companhias aéreas nacionais. Tá certo? As mocinhas passando com os carrinhos lá, com as comidas e bebidas, vendendo naturalmente, mas tudo muito barato, né? Você consegue almoçar bem na China com R$30. Aliás, tudo lá é mais barato. A única coisa lá que é mais cara do que aqui é o café. Claro, né? Tirando mais o chá, se você quiser substituir o café pelo chá, na maioria dos restaurantes que você vai comer, o chá é inclusive de graça. O chá verde lá que eles tomam. Todo tipo come de a chá, barriga, né? Todo tipo de chá é muito, muito, muito interessante, né? Ô Luiz, olha só. Mas deixa eu te dizer, 1.200 e poucos quilômetros em 4 horas de viagem. Trem super confortável. Fomos e voltamos. Depois fomos para Xangai. Xangai é um pouco mais distante, são 1.300 e poucos quilômetros. 4 horas e meia de viagem. Fantástico. Hoje a China tem 45 mil quilômetros de estrada de ferro de alta velocidade. Você pensar o que é isso, daqui para Recife são 800 quilômetros. Do Rio para São Paulo são 400 quilômetros. Eles têm 45 quilômetros, de linhas de norte a sul e linhas de leste a oeste. Quer dizer, indo do litoral, que fica no leste, né, no extremo oriente, até o centro e em direção ao oeste, em direção ao ocidente chinês. O país está
é todo integrado por ferrovias, né? Mas eram ferrovias antigas, os trens mais lentos, e agora não. É trem, bala para tudo quanto é lugar. E eles já estão pesquisando, já tem entre protótipos de funcionamento, trens que rodam a 500, 600 km por hora, e tem um trem aí que vai, segundo eles, a 1.000 km por hora, ou seja, mais rápido do que esses Boeing que a gente vai daqui para Brasília ou São Paulo, que a velocidade de cruzeiro deles é 850 km por hora. É incrível, né? Então, Luiz, você nos fala da China e a gente vê as imagens do futuro, né? E quando a gente fala do socialismo, ainda na maioria da cabeça das pessoas, as pessoas olham sempre para trás e para um modelo que ele acabou, historicamente acabou, em 1991 com a queda da União Soviética. O PCdoB é um partido que já ultrapassou 100 anos, né? E fez uma reavaliação do que é o significado do socialismo. Então, o PCdoB pensa que o socialismo é diferente do que havia no século XX. Por que a China é considerada socialista na visão do PCdoB? Quando uma pessoa diz assim, eu quero ser socialista, ela tem que pensar que ela quer uma sociedade de que tipo? Assim, uma sociedade só com Estado, naquele modelo soviético? Como é que é esse negócio do modelo de socialismo? Em primeiro lugar, o nosso partido, já há algum tempo, deixou de defender essa história de modelo, de receita para o socialismo. O socialismo científico, ele nasce em meados do século XIX. Foi uma luta grande de ideias que foi travada naquele período, iniciou em meados do século XIX e entrou pelo século XX. Os dois grandes teóricos do socialismo científico, no seu início, no seu nascedor, foram aqueles dois jovens alemães, grandes intelectuais, estudiosos da realidade social, da economia capitalista, né? Procuraram aprender também com as experiências de luta dos trabalhadores e foram buscar, né, o que havia de mais avançado na teoria econômica, na teoria social, na experiência de luta dos povos, né, na Europa, né, naquela época. Beberam na filosofia alemã, né, nas lutas sociais do povo francês, na economia clássica, né, inglesa, David Ricardo, o outro lá, o famoso Adam Smith. Enfim, discutiram, né, avaliaram e combateram o chamado socialismo utópico, né, e desenvolveram, então, essa nova teoria científica que a gente chama do socialismo científico, o marxismo-leninismo, porque Lenin depois, digamos assim, avança, né, na construção dessa teoria transformadora da realidade, que busca a construção de uma nova sociedade. Mas Marx e Engels, eles diziam o seguinte: o socialismo é uma sociedade superior de transição para o comunismo, né? E o socialismo, ele vai substituir a sociedade capitalista desenvolvida. Eles esperavam, inclusive, que as experiências primeiras socialistas ocorressem nos países mais desenvolvidos da Europa, que eram aqueles países que já tinham um grau de industrialização maior, de divisão social do trabalho mais elevado, e que tinham uma classe operária numerosa, né, que
ia se unindo, né, nas grandes cidades, nas grandes urbes, né, nas zonas urbanas europeias, na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Países Baixos, né, na Itália, em grandes cidades, Bélgica, né? Mas não foi o que aconteceu. Né? Os processos revolucionários que ocorreram, eles se desenrolaram principalmente em países menos desenvolvidos do ponto de vista capitalista e que tinham a sua base econômica principalmente no campo, baseado na agricultura, na pecuária. A Revolução Soviética, que nós saudamos como a mais importante revolução do século XX, no mundo, e que abriu a perspectiva para a construção dessa nova sociedade, ela foi uma experiência extremamente vitoriosa, né, e trouxe ganhos enormes. E um exemplo para toda a humanidade. Agora, houve erros. Né? A sociedade humana ela vai se construindo através de erros e acertos. Eu penso que, no início do processo revolucionário, houve uma tentativa, né, através da chamada nova política econômica, né, NEP, conhecida como NEP, de que buscava exatamente naquele período, depois da Guerra Civil, né, daquele período chamado de comunismo de guerra, isso quando o Lenin ainda era vivo, né, a NEP tinha o objetivo de, sob o controle do Estado proletário, dirigido pelo Partido Comunista Bolchevique, desenvolver as forças produtivas na União Soviética. E esse processo se iniciou e houve avanços muito grandes na economia soviética naquele período. Por circunstâncias históricas, e isso foi interrompido. Né? E eu penso que a União Soviética, digamos assim, tentou precipitar, né, a construção de um Estado socialista, e que isso mais adiante veio a trazer problemas, né, para a construção do socialismo naquele país. A China, ao analisar a sua experiência de construção do socialismo de 49 até o início da década de 1970, até meados de 1970, portanto, bem anterior ao colapso de 89 e 91, estudando também a experiência da construção do socialismo na própria União Soviética e nos países do leste europeu, ela procura um outro caminho. Ela percebe que é preciso desenvolver as forças produtivas. Mas, claro, sob o controle do Estado socialista, do poder do povo, do poder dos trabalhadores. Qual é a grande diferença do Brasil para a China? Quem está no poder no Brasil, mesmo o Lula como presidente da República, é o grande capital. São os bancos, né? São as companhias monopolistas que têm o poder político real, de fato, no Brasil, o poder das comunicações, o poder judiciário, o poder legislativo, está na mão da grande burguesia do Brasil e do imperialismo, em última instância, que ainda quer continuar sendo o patrão aqui da América Latina. Quem é que controla o poder político na China? É o Partido Comunista a serviço do povo, a serviço do proletariado, com o objetivo da construção do socialismo. Então, existe propriedade privada na China? Existe. Existem empresas privadas na China? Existe. Mas a burguesia, existem bilionários na China? Existe. Esses bilionários mandam no governo? Mandam no poder real? Não, não mandam. Pelo contrário, o Partido Comunista, em todas essas grandes empresas,
tem CEOs dentro dessas companhias. Existem quadros do Partido Comunista a serviço do projeto de desenvolvimento chinês que fazem parte da alta administração dessas companhias. É o inverso. É o inverso daqui. Há um controle do poder político a serviço do povo, a serviço do projeto de nação, de construção do socialismo, e o capital, né, o mercado existe, né, mas dentro de uma lógica diferente. Dentro de uma lógica diferente. Então, Luiz... E a China, o poder chinês, ele se preocupa, inclusive, com essa questão dos bilionários. Eles já viram lá que houve uma concentração. Não é concentração, não, porque cada dia mais gente, digamos assim, sai da miséria, que não tem mais, eles acabaram com a miséria lá na China, a pobreza, é uma classe média imensa, mas tem muitos ricos. Então, eles estão reduzindo isso. Inclusive, o tamanho dessas riquezas dentro da China. Né? Dentro da China. E tudo funciona a serviço de um projeto nacional. Então, Luiz, você está nos dizendo, portanto, que socialismo não tem modelo. Sim. Você está nos dizendo, então, que no socialismo pode ter mercado e que quem disse isso primeiro foi o Lenin, que os chineses estão bebendo no que o Lenin tentou fazer na União Soviética. Sim. Você está dizendo também... O mercado, inclusive, ele é anterior ao surgimento do capitalismo. Que é uma descoberta dos chineses, né? Que, inclusive, colocaram isso. Então, aquele pessoal que são os comunistas, tão comunistas, que acha que não pode ter mercado, que não pode conviver Estado e mercado, que não tem pluralidade política no socialismo, que não pode ter religião, isso realmente está circunscrito a um período que foi o período de enfrentamento da guerra contra o nazismo que a União Soviética teve, ou seja, um período onde o país estava lutando pela vida ou pela morte, cercado e sem apoio e sem nada. Isso não é necessariamente uma característica intrínseca da experiência socialista, né? E, assim, já que não tem modelo, o Brasil, no Brasil vai ter forró, vai ter novena, no Brasil vai ter cachaça. Como é que é esse negócio na perspectiva? O que é que a China mostra para a gente em relação à perspectiva socialista? Porque o pessoal fica achando, dizendo que o Lula é comunista, que nós já estamos no comunismo, que também não é verdade. Como é que você diria aí para esse pessoal se acalmar? Não, veja bem, o nosso partido, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, nós defendemos a sociedade socialista, nós defendemos o socialismo para o Brasil. Nós temos convicção de que, com o socialismo, o nosso país tem condição de se desenvolver mais, de crescer mais, da gente ter uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais justa, uma sociedade que valorize a nossa cultura nacional, todos os nossos valores. O nosso povo é um povo extremamente religioso. Qual é o problema disso? O grande problema é você querer manipular, através da religião, as consciências do povo em defesa, digamos assim, da violência, da exploração. Não? Você está parecendo Jesus dizendo, não fazei da casa do meu pai casa de comércio. Então, o problema é o dinheiro, né? Exatamente. Então, mas mesmo na União Soviética, que houve esse embate muito grande, quer dizer, foi o primeiro país, logo depois da Revolução de 17, eles enfrentaram a reação apoiada por 14 estados burgueses europeus, né? E conseguiram se impor e foram vitoriosos. O Exército Vermelho derrotou o Exército Branco, né? Mas não teve paz ali. Eles não viveram sob o cerco. Né? Hitler surgiu para destruir o comunismo, para matar a experiência soviética. Esse sempre foi o objetivo. E por isso mesmo, os ingleses e franceses se recusaram até o último momento de fazer um pacto com a União Soviética contra a Alemanha nazista, até o começo da Segunda Guerra Mundial. Porque eles queriam exatamente usar a Alemanha contra a União Soviética.
Stalin, que não era bobo, né, acabou fazendo um pacto com os nazistas, que ele sabia que não ia prosperar isso, mas com isso ele ganhou tempo. Ganhou 2 anos para preparar a máquina de guerra soviética, o Exército Vermelho, para enfrentar e derrotar o exército nazista. Porque os filmes de Hollywood não mostram isso, mas quem derrotou a besta fera nazi-fascista foi o Exército Vermelho. De 80% a 90% dos alemães mortos foram mortos pelo Exército Vermelho. E fala-se muito nos 6 milhões de judeus que foram martirizados na Segunda Guerra Mundial. Isso não é um episódio trágico da história da humanidade, mas foram mais de 20 milhões de vidas soviéticas. Os números Ninguém fala de holocausto soviético. Até 30 milhões, como você disse, tem uns 27. Não se fala disso. Né? E não foram só soldados, não. População civil, mulheres, idosos, crianças. Né? Foi um banho de sangue, que foi promovido naquela época. Né? Então, aqui no Brasil, o nosso processo revolucionário, né, é um processo que tem que levar em conta a nossa realidade, as características, isso em todos os países. Cada povo vai encontrar o seu caminho para se desenvolver, para se libertar da exploração capitalista e imperialista, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua cultura. Né? Então, isso tem que ser feito. Né? Eu diria que, de uma certa forma, aqui na América Latina, na América do Sul, onde nós vivemos, a nossa grande tarefa hoje é enfrentar o imperialismo americano. Ele está aí com os dentes afiados. Já foram ultrapassados pela China, pelo Sul global. Nós estamos tentando manter ainda a sua força, o seu poder. Né? Estão militarizando a região. Acho que foi ontem ou anteontem, não sei, o presidente do Equador abriu as portas para que os Estados Unidos ponham lá tropas americanas e os seus soldados serão inimputáveis. Ou seja, as tropas americanas podem estar lá no Equador, de noite ir lá para as boates, matar alguém lá, bêbado, mata alguém e estupra e não vai ser sequer julgado. Pela lei do Equador. A lei é dos Estados Unidos. Isso é um absurdo. Né? Então, Luiz, você acaba nos mostrando que a diferença, digamos assim, é que na China o negócio é organizado, ou seja, a religião não é para ganhar dinheiro, o empresário não é para fazer política, o poder é para o povo e o Partido Comunista consegue organizar toda essa pluralidade, pode ter religião, pode ter propriedade privada. Até outros partidos existem lá. Inclusive outros partidos, ou seja, o problema tem a ver com quem é que exerce o poder político, ou seja, a questão do socialismo não é apenas uma questão de economia, é uma questão de poder político. Já aqui no capitalismo brasileiro, nós também temos que falar nisso, parece que nem as estatais são mandadas pelo governo brasileiro. A gente, por exemplo, não sabe quem é que manda nas estatais, quem é que manda, por exemplo, no Banco Central, quem é que manda, por exemplo, nas empresas brasileiras. Aqui parece que no papel tem uma coisa, mas que na realidade é outra. Então não está muito longe de socialismo. Aqui quem manda mesmo é o capitalismo, e você acaba de dizer, quem manda é o imperialismo estadunidense. Como é que é esse negócio de quem manda no Brasil hoje? Porque parece que o Lula está no governo, mas parece que o Lula está no poder. Parece que não, o Lula tem um pedacinho do poder, né? Muito pequeno, exatamente. Mas mesmo com esse poderzinho pequeno que ele tem, ele consegue fazer muita coisa. Mas é como você falou há uns minutos, há pouco, né? O Lula não é um comunista. O Lula é um grande brasileiro, é um homem do povo, um operário, né? Que tomou consciência, né? Avançou muito. Eu diria que o Lula hoje é um cidadão do mundo. Ele contribui
junto com outras lideranças desse sul global, para o fortalecimento desse mundo que todos nós sonhamos, que é um mundo de paz, um mundo multipolar, que não seja um mundo dominado por uma superpotência, que cada povo e cada país possa escolher o seu caminho, né, para se desenvolver, para poder construir a sua experiência da melhor forma possível, sem interferências externas, e que as diferenças, os problemas que possam haver, possam ser tratados nos fóruns internacionais, através da diplomacia, sem guerras. Porque as guerras, elas matam e destroem. Né? E destroem. Você veja mesmo agora o que é que os Estados Unidos e Israel fizeram lá no Irã, e levaram um cacete grande, tanto que tiveram que recuar. Mas assassinaram milhares de pessoas, inclusive crianças, grandes líderes do país. E crianças. Crianças, sim. Só numa escola foram mais de 165 crianças foram assassinadas num único bombardeio, logo no primeiro dia da guerra. Aquilo ali era para dizer, atemorizar o povo iraniano e as autoridades iranianas, para mostrar que é uma demonstração de força e que eles podem fazer tudo ali, inclusive assassinar crianças. Então vocês se entreguem. Mas não foi isso que o povo iraniano fez. Eles se prepararam durante décadas para enfrentar o bicho-papão e botaram o bicho-papão para correr. Aliás, os dois bichos-papões, né? Trump e Netanyahu, os israelenses, através da construção de mecanismos de defesa, no nível que eles poderiam fazer, né? Não tinham dinheiro para grandes porta-aviões de bilhões de dólares, botavam as lanchas rápidas, bem armadas, né? Não tinham condições de ter uma aviação fabulosa, fizeram seus mísseis, seus drones, e isso aí resolveu o problema. Ou seja, o que era deles, eles mandavam. Mas aqui, por exemplo, nós mandamos no Banco Central do Brasil, nós mandamos nas estatais do Brasil, nós mandamos nas coisas que são do Brasil. O Lula tem esse poder de mandar no Congresso. Quem é que manda hoje? Quem manda no mundo ocidental, né, é o capital financeiro. Né? Os banqueiros. O rentismo que está aí tomando de conta do mundo. Agora há pouco a gente falou das administradoras de cartão de crédito, né, que tem um lucro fabuloso. Você tem hoje essas chamadas agências, fundos que gerenciam ativos, né? Você tem aquela BlackRock, por exemplo, eles administram trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Então, eles têm ações de empresas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Tá certo? Então, o poder dessa gente hoje é muito grande. Antigamente, a gente dizia que o poder era a indústria armamentista, que continua muito poderosa nos Estados Unidos, a indústria automobilística, as petroleiras, e todas ainda são fortes. Embora a indústria automobilística tenha perdido muito. Né? Mas essa turma que atua no controle das finanças, hoje prepondera. Então, esse capital financeiro, né? E junto com essas chamadas Big Techs, né? Que atuam no ramo de comunicações e que buscam controlar as mentes das populações de todos os países. Elas hoje preponderam. Então, assim, o que é o Banco Central? Em cada país, o Banco Central tem atribuições diversas. Mas, no fundamental, o Banco Central ele faz o controle da política monetária e, em muitos lugares, da política cambial. Em alguns países, ele não controla a política cambial. No Brasil, o Banco Central também faz o controle da política cambial. Em alguns países, como nos Estados Unidos, os bancos são fiscalizados por uma agência.
independente. Aqui não, o Banco Central também é quem fiscaliza. O Banco Central regulamenta e fiscaliza as instituições financeiras no Brasil. Então, o Banco Central no Brasil ele tem um papel muito importante. Você veja, das 3 grandes políticas do governo federal, política monetária, política cambial e política fiscal, o Banco Central cuida logo de 2, além de ser o regulador do sistema financeiro nacional. Então, é estratégico o controle do Banco Central pela sociedade brasileira. É fundamental. Qualquer governo que queira desenvolver um projeto de desenvolvimento no país, se ele não tiver um controle sobre o Banco Central, ele está morto. E nós temos? Não temos. Mesmo indicando todo mundo com Galípolo e companhia. Olha, a pressão é muito... Quando o presidente da República indica um diretor do Banco Central para o Senado aprovar ou não, a mesma coisa ele faz com os ministros do Supremo, das STF, agências reguladoras e tal. Tudo isso passa pelo Senado da República. Então, para ele há uma... Você viu agora que esse ministro, que era advogado o Messias. da União, o Messias, foi rejeitado pelo Senado. Só porque ele não queria ajudar o pessoal enrolado no Master? No Master, pois é. Então, o que é que acontece? Essa indicação de diretores do Banco Central também passa por uma negociação. Passa por uma negociação, primeiro, com o próprio mercado financeiro, né, que é todo poderoso, a chamada Faria Lima, né, e passa também por uma mediação com o Senado da República. Ou seja, tem que pedir a benção para os bancos, para o Alcolumbre e para o Mota, para poder o caba ser. Então, nós poderíamos, eu acho que nós perdemos os governos progressistas, desde 2003 até agora, né? O Lula 3 agora, e vamos para o Lula 4, foram cometidos alguns erros, e existem algumas deficiências desses governos populares e progressistas. Um desses erros está exatamente nessa condução, digamos assim, da política macroeconômica, inclusive na própria composição das diretorias. Porque mesmo com esses problemas a que eu me referi, a necessidade dessa bênção aí, há um espaço de manobra que não foi utilizado. Mas tem um erro do povo aí, não tem, Luiz? Porque, assim, o espaço de manobra que você tem, quando você tem 130 deputados no meio de 527, né? Ou seja, o povo também não está ajudando o suficiente para poder o governo ser mais valente. Não, tá. Mas mesmo no períodos onde a gente teve uma situação um pouco mais favorável, nós podíamos ter ido um pouco mais adiante. Agora a situação é uma situação de reconstrução. Os caras destruíram tudo. A direita, a extrema-direita, fortaleceu-se muito no Congresso Nacional com o respaldo da sociedade, inclusive, esse fenômeno do bolsonarismo. Né? Mas eu acho que no quarto mandato do Lula, ele precisa olhar com mais carinho essa questão. Aí o que é que os caras estão querendo fazer? O antigo presidente do Banco Central, nomeado pelo Coisa Ruim, Roberto Campos Neto. Neto do Coisa Ruim. Fields, né? Neto do outro Coisa Ruim. Exatamente. Então, ele encaminhou para o Senado da República um projeto. Não, quer dizer, ele é o autor. É um ghostwriter, né, chamado, né? Você escreve por outro, né? Quem encaminhou o projeto foi o senador, naturalmente, o senador lá do estado de Goiás. Encaminhou esse projeto, que é uma proposta de emenda constitucional 65, de 2003. Ou seja, já no governo do Lula. Mas ele era o presidente. Por que ele era o presidente? Porque no governo do Coisa Ruim, em 2021, no governo do Bolsonaro,
foi aprovado um projeto de lei complementar garantindo a independência do Banco Central. Então, eles têm medo de falar em independência e falam em autonomia. Então, que é o Banco Central já é independente e foi a consequência já do golpe contra a presidenta Dilma. Não foi o povo que votou, não. Foram eles que fizeram lá a independência já do Banco Central. Um projeto de lei que garante o mandato dos diretores do Banco Central. Por isso que o Galípolo pede a benção para o senador, mas para o Lula ele não pede. Exatamente. Então, isso foi feito, né? E já existe hoje a independência do Banco Central, formal. Quando você fala em independência do Banco Central, você está falando de quê? Do mandato dos diretores. Os diretores têm mandato, ninguém pode tirar ele de lá. Só se cometer um crime. Né? E for pego. Então, ele fica lá durante todo o seu mandato e pode servir bem ao sistema financeiro e matar a sociedade brasileira, matar um projeto de desenvolvimento, né? Que é o que normalmente eles fazem. Bem, então, o que é que eles querem agora com essa PEC 65? Primeiro, constitucionalizar a independência. Ou seja, botar isso na Constituição Federal. Na Constituição da República. Radicalizando essa independência. Tirando, inclusive, o Banco Central da sua forma atual, que é uma autarquia federal. Eles queriam, inclusive, que fosse uma empresa pública. Os funcionários seletistas, demissíveis. Ou seja, fragiliza o funcionalismo. Fragiliza. O mesmo que criou o PIX. Exatamente, o mesmo que criou o PIX. Porque hoje, por exemplo, um auditor do Banco Central que fiscaliza um banco e faça o seu relatório lá, o chefe dele pode dizer, mude o seu relatório. Ele diz, não muda não, meu relatório, se o senhor quiser, você mude assina embaixo. Então, isso cria um problema. Mas se o cara for da CLT... Seletista, ele vai demitir, né, na hora. Então, fragiliza a instituição. O banco fica independente, o funcionalismo fica mais lascado e dependente. Que bonito, né? Você veja aquele problema das joias que vieram lá da Receita Federal. Da Receita Federal, que foram apreendidas. As lojas da propina da venda das refinarias brasileiras lá para os Emirados, os árabes. Que o caba pegou e disse... segurou, disse, não, foi lá o general falar... Mais de uma vez. Medo e tal, não, eu estou certo. Eu sou funcionário público, eu não sou seu empregado, não, seu cabo. Então, eles querem tirar a moral dos funcionários do Banco Central com discurso de autonomia. Então, essa PEC 65 trata disso. Infelizmente, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Foi uma votação simbólica. A gente fez uma resistência, o nosso sindicato do Banco Central, desde novembro de 2023, quando foi apresentada a PEC, a gente foi fazendo essa resistência. Foi feito um plebiscito, 75% dos funcionários contra. E quem defende essa PEC no Banco Central, o servidor que defende, por dois motivos. Primeiro, muita gente que entrou no Banco Central, somente economistas, mais jovens, formados aí nos últimos 20, 30 anos, né, nesse período aí mais recente, esse pensamento neoliberal, essa ideia de Banco Central independente, que o mercado resolve todos os problemas da humanidade, isso ganhou corpo na academia brasileira, na área das ciências econômicas. Os economistas desenvolvimentistas, economistas marxistas, são minoria hoje. Então, essa galera jovem toda foi sendo formada com esse ideário aí, para defender os interesses, não de uma economia que valorize o trabalho, que desenvolva o país, mas que dê dinheiro para alguns. Então é disso que se trata. Tem uma turma que concorda ideologicamente com esse projeto de país. Né? Dinheiro para quem está no topo da pirâmide. Para quem está aqui. Luiz, mas acabou de ficar exposto um pouquinho do mercado. Essa é uma coisa. Porque esse pessoal do mercado é o pessoal tipo o Banco Master, não é não? Quem é que compõe esse tal desse mercado? Não são eles, não? Colocar
colocar o porquê que uma parte, inclusive, dos próprios servidores, isso não aconteceu só no Banco Central. O Itamaraty, por exemplo, tem sofrido muito, né, com esse ideário modernoso, né, que defende o império e que o Brasil seja colônia. Eles olham para a Europa e para os Estados Unidos como os grandes exemplos. Europa e os Estados Unidos. O máximo para esse pessoal é passear na Europa, passear nos Estados Unidos, ir lá nos parques da Disney, em Miami, em Orlando, comprar umas roupinhas lá. E quem tem mais dinheiro, até comprar um apartamentozinho para ir de vez em quando lá, e quando se aposentar, e morar lá, no Império. Quer dizer, o pensamento de uma elite vira-lata, preconceituosa, escravagista, subdesenvolvida, preconceituosa. Quer dizer, e esse ideário dessa elite que existe no Brasil, na Argentina, na Colômbia, na Bolívia, no Equador, em todos os países aqui da América Latina. O Império conseguiu formar essas elites aqui, subservientes, são sócios menores. Eles pegam as migalhas da exploração imperialista e estão muito satisfeitos com isso. Porque é tanta grana que a migalhazinha que sobra para eles dá para eles fazerem um belo patrimônio. Não, mas é o mercado. E o povo que se lixe. É o mercado. O povo que se lixe, não é? O que é que o mercado vai pensar, Luiz? Então, olha, o Banco Central do Brasil, para se encaixar dentro de um projeto de desenvolvimento, ele tinha que estar preocupado, antes de mais nada, era com o crescimento do PIB e a geração de emprego. Ele só tem uma coisa para tratar, que é a inflação. E só. E quando você abre qualquer televisão dessas aí, da Globo, de qualquer uma desses outros, ele só fala que o Banco Central tem que aumentar os juros, que é para a inflação ficar comportada. O governo gasta muito, o governo não pode gastar. Não pode gastar por quê? Ele gasta, o governo gasta muito. Agora gasta muito pagando, transferindo renda para a agiotagem, para os banqueiros e para aqueles que investem em títulos públicos federais. Esse recurso, em vez de ir para menos de 100 mil famílias brasileiras, né, hoje metade do orçamento é destinado a isso. Esse recurso deveria ir para quê? Para pesquisa, para educação, para ciência e tecnologia, para fazer os nossos trem-bala aqui no Brasil, para construir os metrôs. Rapaz, a China, em poucos anos, constrói milhares de quilômetros de metrô. Aqui no Ceará, essa linha leste aí, que estão construindo aqui, que vai da Praça da Estação ali, e até a Unifor, isso começou na época da Copa do Mundo e até hoje não terminou, Paulo. Você percebe? Começou na Copa do Mundo, até hoje não terminou. Quando foi a Copa do Mundo aqui? 2014. Era obra da Copa, entre outras. Então, nesse ritmo, nós estamos ferrados. Agora, para onde vai o recurso? O recurso não pode ir para a educação, não pode ir para a saúde. Aí eles querem fazer mudanças constitucionais, porque hoje você é assegurado transferir um certo patamar da receita para a saúde e para a educação. O salário mínimo, graças à política do Lula, está aumentando acima da inflação. Eles dizem que isso é um absurdo. Como um absurdo? O trabalhador ganha uma mixaria, 1.621, né? Acho que isso. Salário mínimo por mês. Não dá para viver com 1.621 reais. O salário mínimo é muito baixo. Devia ser pelo menos 3 mil reais ou mais, para você ter um padrão de vida digno, né? Aí eles ainda dizem, não, tudo bem, deixa o salário mínimo ali, mas as aposentadorias, as pensões, o BPC
não pode acompanhar o aumento do salário mínimo. Não, Luiz, mas é porque parece que eles tinham que destinar 818 bilhões para o pessoal que pegou dinheiro a juros subsidiado, o agronegócio pegou dinheiro, e agora eles não querem pagar direito, aí tem que tirar de uns para dar para os outros, inclusive com o voto do Girão aqui do Ceará. Então, não é por isso, não, que eles estão querendo ajudar um pessoalzinho pobre que nem o agronegócio? E isso é uma decisão política. Onde é que você vai botar os recursos do orçamento? É na base da pirâmide ou no topo da pirâmide? Então é isso que se trata. É isso que é o capitalismo. É isso que é o capitalismo. Né? É exatamente isso. Então, em vez de ter recurso para infraestrutura, para desenvolver, para a gente ter os nossos robôs aqui no meio da rua, os nossos drones, para que as nossas forças armadas deixem de ser auxiliares do projeto imperial e sejam forças armadas patrióticas mesmo, que defendam a nação. Que a gente tenha uma política de defesa que garanta a defesa da nação brasileira, e não uma política que assessora o imperialismo aqui, de vez em quando promovendo golpes a serviço do imperialismo. Então é isso que a gente precisa. Agora, para fazer isso, você precisa ter força política. Precisa ter força política. A gente precisa ganhar corações e mentes da população brasileira, fortalecer as lutas dos trabalhadores, as lutas sociais de uma maneira geral, aumentar a nossa influência no parlamento e, fundamentalmente, garantir a quarta vitória de Lula agora em outubro. Isso é decisivo. E vai ser uma luta muito dura, camarada. Vai ser uma luta danada. Você está vendo o que aconteceu de ontem para hoje. Né? Com o escândalo, né? O Flávio Bolsonaro foi flagrado pedindo dinheiro ao Forcaro. Existe essa gravação. Não fizeram nenhuma operação na casa dele até hoje. Fizeram? Não. Você tem notícia que a Polícia Federal foi lá na casa do Flávio Bolsonaro pegar o celular dele, ver se tem dinheiro, isso aqui. Não foi feito nada. Aí pegaram aí esse miserável do senador aí do PT da Bahia, o nome dele? Jacques Wagner. Jacques Wagner. O cara tinha uma relação antiga com um fulano lá da Bahia, na época que ele era governador e tal. E esse cara, depois, muito depois, tornou-se sócio do Forcaro. Mas muito depois. Ele manteve, né, essa relação com esse cara aí. Mas ele, inclusive, não tem uma relação direta com o Forcaro, o Jacques Wagner. Né? A relação dele é com esse cara que precede. Não tinha nem Banco Master nessa época. Aí a Globo, ontem eu assistia, na Globo News, aquela Malu, né, que é uma persônia, né, não é uma persona, não, é personenta ela. Eles estão ensaiando a Operação Lava Jato 2 agora. Né? Luiz, mas... Tentando vincular o governo Lula com esse negócio, para dizer que é todo mundo igual. É muito possível que o senador lá da Bahia tenha alguma coisa aí que precisa realmente ser investigado. Eu acho que ele deveria, inclusive, sair da liderança do governo. E, enquanto ele estiver na liderança do governo, traz prejuízo para o Lula, que se investigue e veja se tem irregularidades mesmo nas relações dele com esse empresário, que é Augusto Lima, o nome dele. Né? Mas me parece que diretamente com o Forcaro a priori não existe. Né? Mas eu acho que tem que ser investigado. Todo mundo tem que ser investigado. Agora eles vão tentando criar na sociedade de que são todos iguais, tudo é a mesma coisa, todo mundo... Não é. Esse episódio já está sendo chamado, inclusive, de Bolsomaster. Porque as ligações são muito claras, cristalinas, do bolsonarismo, do centrão, com esse cara. Aí eles pegam um acontecimento, não sei de quando, lá e tal, e tentam
através disso, criar toda uma situação para prejudicar o governo Lula. Porque quando essa moça lá, quando falava, aí fala, não, ele vem desde muito tempo com o Master. Não, o Master nem existia naquela época. Então, Luiz, mas o que existe, eu acho que fica exposto, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, é como é que o mercado se relaciona com as pessoas, o Estado e a sociedade. Porque o discurso deles é que o mercado não pode isso, porque o mercado não vai gostar disso, o mercado não admite isso. Aí a gente descobre, enfim, que o mercado é o Vocaro, né? Que o mercado são as fintechs, que o mercado são as consultoras e que eles se relacionam, seja com qualquer político, desse jeito. Então, por que o mercado ele é tão importante e se o mercado ele se relaciona desse jeito? Porque você vê que eles vão envolvendo, vão procurando podre, vão entrando, vão comprando. É isso que está dirigindo a sociedade. E a Globo, inclusive, sabe disso tudo porque ela participa. Do mercado. É uma grande empresa de comunicação e mais do que isso, ela também ganha muito dinheiro no mercado financeiro. Ou seja, e as pesquisas também são feitas pelo mercado, porque sempre é um instituto de pesquisa e um banco desses bancos, não é? Sim, sim. Aquela história do ladrão que sai correndo e diz, pega o ladrão, mas é o próprio ladrão falando aí, né? Quando a Globo faz essa exposição, né? Você viu os discursos dos senadores e parlamentares aí da extrema-direita, sempre tentando vincular o filho do Lula, o Lula, não sei o quê, com esses episódios, né? Mas é o sistema do mercado, né? Mas é o sistema do mercado, ou seja... É esse mercado que está por trás de todas essas falcatruas, tudo isso aí. Por isso mesmo precisa ser regulado. Por isso mesmo, na China, esse mercado é controlado. Luiz, para a gente ir finalizando, porque senão a gente vai passar 3 dias aqui. Parece que tem 2 questões aí que se impõem na sua observação. A primeira é o problema da soberania. E a segunda, que é a mesma coisa, mas por outra via, é que a soberania é o poder do povo. Nós estamos aí na beira de 2026. O presidente Lula continua cercado. Como é que é assim, a visão do PCdoB sobre o desafio que nós temos aí nos próximos meses para a gente poder aí recuperar tanto a soberania do país quanto a soberania do povo e tentar retomar as coisas que são do Brasil, mas que estão sendo mandadas pelo mercado e pelo imperialismo? Em primeiro lugar, nós temos que derrotar a extrema-direita no Brasil. Há um avanço muito grande em toda a América Latina, a gente tem acompanhado isso, né? Do Império Norte-Americano. E não é só no governo Trump, não. Isso vem de antes. A política do imperialismo norte-americano, ela não muda muito quando o governo sai dos democratas para os republicanos ou dos republicanos para os democratas. O Estado profundo norte-americano, a política externa norte-americana, ela se baseia na diplomacia e no porrete. Tanto um quanto o outro partido, dependendo da situação conjuntural, aplica um ou outro. Não é característica de um ou de outro. Claro que as características pessoais, a loucura de um ou de outro, isso pode dar um certo diferencial. Mas, na essência, é a política imperial, a política de domínio, de que os Estados Unidos são o xerife do mundo. E que devem continuar sendo assim. E de que a América Latina é seu quintal. E aí você tem assistido a intervenção lá na Venezuela, a intervenção nos processos eleitorais de todos os países da América Latina, as ameaças contra Cuba, né, o cerco, né, que agravou-se muito nos últimos meses, sufocando a
aquele país de pouco mais de 10 milhões de habitantes, um país pequeno, que é um país que não tem grandes riquezas minerais e que depende da importação de petróleo, né? A China, inclusive, está ajudando muito Cuba no processo de substituição do petróleo pela energia solar. Eles estão instalando milhares e milhares de painéis solares na China para que eles possam ter energia, né, sem depender do petróleo. Isso tem sido uma ajuda muito importante. Então, nós vamos viver a eleição aqui esse ano, em outubro, né, 4 de outubro, no primeiro turno. Olha, essa interferência vai acontecer, e já está acontecendo. Esse episódio de ontem faz parte da campanha eleitoral para tentar dificultar a vitória do presidente Lula. É disso que se trata. De cada vez que ele pronunciava o nome do senador lá no jornal da Globo, Jacques Wagner, não bastava falar do senador Jacques Wagner, não bastava dizer que era do PT, precisava dizer que é o líder do governo Lula. Então vem acompanhado sempre disso, é o líder do governo Lula, entendeu? Que é a tentativa de desgastar o governo. Né? Então eles vão trabalhar em muitas outras coisas, se não existirem, eles criam factóides. E o eleitor brasileiro parece que tem uma responsabilidade maior agora, porque aí fora está ruim, né, na América Latina. Eu não sei se não vai ter uma outra facada por aí. De repente aparece uma outra facada por aí. Nas vésperas da eleição, faltando 30 dias para as eleições, algum tipo de atentado. E vamos rezar pelo Lula, né? Porque... exatamente. Então, nós temos que ter uma consciência muito clara de que vai ser uma guerra, já está sendo uma guerra, que isso não vai ser um passeio. Né? E nós temos que garantir a vitória do Lula para esse quarto mandato. Mas isso não é suficiente. O próprio debate que está antecedendo as eleições e depois o período da campanha eleitoral, os partidos progressistas, a esquerda socialista, o PCdoB em especial, o PT, o PSOL, a Rede, o PV, o Partido Socialista Brasileiro, o PDT, entre outros, né? E parlamentares e candidatos progressistas, mesmo que possam existir em outros partidos, nós precisamos fazer um debate mais elevado, como você falou, de defesa da soberania nacional. Nós não nos constituiremos em uma nação desenvolvida e justa se a gente não tiver soberania. A gente continuar colônia. Então, nós temos que defender a soberania nacional e defender a democracia e defender a valorização do trabalho, os direitos do povo trabalhador, a luta contra todo tipo de preconceito. Né? Isso é essencial. É essencial. Então a eleição esse ano é que nem Brasil contra Estados Unidos, é Lula contra Trump, na verdade é isso? É Tiradentes contra Joaquim Silvério dos Reis. Né? O Flávio Bolsonaro hoje ele, o cara da UDR lá de Goiás, o Caiado, Ronaldo Caiado, aquele idiota lá do Minas Gerais, o tal de Romeu Zema, né? Zema e essa turma aí é farinha do mesmo saco. Né? Trocar um por outro é trocar 6 por meia dúzia. Todos eles representam o que existe de mais conservador, de mais reacionário, e todos subordinados aos interesses econômicos do império, do rentismo, do poderoso agronegócio, que deveriam votar no Lula. Porque ganha muito dinheiro, o Lula está abrindo mercado para eles. Aí, qual é o maior mercado do mundo que existe? É a China. 1 bilhão e quase 500 milhões de pessoas. Quer dizer, é o maior mercado e está aberto para o Brasil. Quer trabalhar junto com o Brasil, quer fazer negócio com o Brasil, quer intensificar a parceria. Quer dizer, nós poderíamos estar usando muito mais
essa parceria com a China. Os chineses podiam estar construindo, ajudando o Brasil a construir aqui suas estradas de ferro de alta velocidade. Como é que os chineses começaram? Foram eles que começaram a construir? Não. Eles chamaram franceses, japoneses, alemães. E vieram aqui no Brasil conhecer o modelo brasileiro. Aquela expertise dele. Não, eu digo dos trens de alta velocidade. Os caras foram para lá e começaram a fazer as primeiras estradas de ferro e os trens. Com um detalhe. O chinês disse assim, não, vocês vão vir para cá, vão ganhar o dinheirinho de vocês aqui, mas vão transferir a tecnologia para a gente. Eles ficaram lá alguns anos, iniciaram o processo, os chineses absorveram essa tecnologia e ultrapassaram com a sua criatividade, como o brasileiro é muito criativo. Quer dizer, então, eles hoje dominam. Não tem mais empresa estrangeira lá construindo estrada de ferro de alta velocidade, não é tudo chinês as empresas. Eles absorveram isso. Quer dizer, por que o Brasil não faz um movimento desse? Precisa fazer. E essa gente precisava compreender isso. Essa turma do agronegócio, se tivesse estrada de ferro para tudo quanto é lugar para transformar, ou para transportar a soja, o trigo, a carne, etc., com maior rapidez, seria mais barato, né? Eles ganhariam ainda mais dinheiro. Mas é uma burrice. É o ogronegócio. É uma sabugice, é um viralatismo. É porque tem o ogronegócio. Luiz, suas considerações finais aí para o povo brasileiro que nos escuta aqui no nosso modesto canal que está sendo feito com apoio do Núcleo Sindical de Base dos Bancários do Ceará e também da nossa querida Metamorfose com o nosso comandante Esdras. Qual que é a batalha aí, meu irmão? E o pessoal aqui do Brasil que está cercado por direita para todos os lados, como é que a gente faz aí? Só votar no Lula resolve? Do ponto de vista tático, quer dizer, do ponto de vista mais imediato, a grande tarefa é eleger Lula, como eu falei, conquistar corações e mentes nesse processo de debate com a sociedade, para esse projeto, um novo projeto de desenvolvimento, eleger uma grande bancada de deputados federais, de senadores, que permitam ao Lula ter, pelo menos, governabilidade, e poder ter uma influência maior no parlamento brasileiro. Então, você junta a vitória do Lula, uma maior influência no parlamento, e um povo mais conscientizado e mais disposto a ir à luta nos próximos anos, a se mobilizar, a ocupar as ruas, o movimento sindical, a juventude, essa nossa brava juventude brasileira, as mulheres, a intelectualidade progressista, e mesmo o empresariado que queira ter o seu negócio no Brasil, gerar emprego, produzir, né? E não apenas ganhar dinheiro às custas do rentismo. Né? Acho que está todo mundo sendo chamado para isso. Derrotar a extrema-direita, eleger Lula, melhorar a composição da Câmara e do Senado. Aqui no Ceará mesmo nós temos nomes muito positivos. Né? Destacaria aqui o nosso camarada Inácio Arruda, né? Uma liderança que veio lá do Dias Macedo, foi o primeiro presidente da Federação de Bairros e Favelas, vereador, deputado estadual, federal, senador, um grande gestor público e que é pré-candidato. Espero que a nossa... Pré-candidato a deputado federal. Porque você tinha falado do Senado. Federal. Espero que o nome dele seja aprovado, né, quando ocorrer a convenção eleitoral do PCdoB e da Federação Brasil da Esperança, para ele poder concorrer nessa jornada de luta, né? E, digamos assim, travar esse debate em alto nível no Congresso Nacional em defesa dessa pátria livre, soberana, democrática. Queria só fazer uma pequena questão que a gente fala muito em democracia também, defender a democracia, mas a democracia brasileira é muito limitada.
quem manda no Brasil, na realidade, é uma plutocracia. Aqui o que existe é uma plutocracia. Quem manda é o dinheiro. Quem manda é o dinheiro. As próprias eleições para o Senado, as eleições para a Câmara de Deputados, para as Assembleias Legislativas, quem manda é o dinheiro. A gente precisa mudar isso. O nosso eleitor, o eleitor brasileiro, precisa compreender de que ele não pode trocar o seu voto por R$100, R$1.000, R$1.000.000. Né? O voto não tem preço. Quando a gente vota num bandido desses que está aí comprando voto, trocando isso por emprego, por dentadura, por alguma benesse ali no período eleitoral, quando você troca o seu voto, você está se... É um suicídio. Ô Luiz, vou jogar uma bombinha nos seus peitos aí, só para a gente não terminar na maciota. Diz que ia lançar o nome na quarta-feira, não lançou, teve uma pesquisa aí, o pessoal está falando que está tendo umas batidinhas de cabeça. Esse negócio da vaga para o Senado já está batido o martelo, quem vai ser os candidatos a senador da nossa frente aí, do incumbente, do Elmano e tal, do time do Lula? Você acha que já está resolvido tudo ou ainda pode ter emoções? Eu acredito que não está resolvido ainda, né? Há um debate grande. Nós precisamos aqui no Ceará, nessa disputa desse ano, conformar uma frente política ampla que permita a reeleição do Elmano. Isso é muito importante para o Brasil, né? E que o Lula tenha uma grande votação no estado do Ceará. Agora, é isso que eu falei, nós precisamos construir uma situação no Brasil em que o Lula tenha senadores e deputados comprometidos com o projeto de nação. Então, para mim, o surgimento do nome da hoje deputada Luiziane Lins, que já foi prefeita, está no terceiro mandato de deputada federal, é uma personalidade da esquerda, muito querida, né, muito carismática. Eu acho que o nome dela deveria constar aí, como também o nome do Cid Gomes. Ou seja, é melhor um pessoal que não vote nem na reforma trabalhista e é melhor um que tenha coragem de enfrentar até bala de rebelado aí, né? Pois é, surgiram... Era melhor um povo mais corajoso, na sua visão, porque... Surgiram muitos nomes aí de parlamentares ou não, né? Se colocando como candidato ao Senado. Mas eu acho que dá para fazer uma construção em que você permita com que essa composição ela se realize e a gente tenha nomes que empolguem a população do Estado, inclusive aí às ruas, aí aos comícios, a participar da campanha, a se mobilizar e continuar mobilizada no futuro. Eu penso que o nome do senador Cid para a reeleição e uma mulher como a Luiziane é uma chapa masculina hoje, né? Elmano, Cid, vamos botar uma mulher aí. Importante. A gente fala tanto que precisa valorizar as mulheres, as lutadoras. Não vai ser uma mulher negra, mas é uma loura, né? É a nossa loura. É a nossa loura. Então, eu acho que acho que seria um gesto importante das lideranças políticas do nosso campo, da base do governo Elmano, né? E eu acho que isso daria uma animação maior para a nossa campanha. E não tem eleição fácil, não, né? Esse não, negócio de primeiro turno, facilidade. Fácil. Pode acontecer, né? Mas não é fácil. Mas nunca aconteceu, né? A priori é mais com fácil a gente. que não aconteça. Onde é que se acontecer, ótimo, melhor. Mas ninguém, né, pode contar. Mas não podemos contar com isso, não. Mas eu só para terminar aquela questão da democracia, nós precisamos fazer uma profunda reforma política e eleitoral no Brasil, que fortaleça os partidos políticos, né? Porque hoje você vota num candidato. Ninguém vota em partido no Brasil, né? Quem é eleito é o candidato. E os candidatos mesmo trocam de partido como quem troca de camisa. Então é preciso mudar essa cultura política no Brasil. Precisa fortalecer os partidos,
que o eleitor vote em projetos, né? Que o voto para deputado federal, estadual e vereador seja voto em lista, você vote no partido, o partido apresenta seus candidatos, os mais votados vão ser eleitos pela ordem, né? E é assim que a gente poderia avançar, né? E, digamos assim, procurar a própria justiça eleitoral precisaria ser mais atenciosa, né, na fiscalização do processo eleitoral. Porque todo mundo sabe quem vende e quem compra voto e as derramas que acontecem. Mas é difícil você pegar alguém, né? Descobrir alguém, né? Então, eu acho que a nossa justiça eleitoral, precisaria avançar, né, os mecanismos de controle aí, para que a gente possa reduzir essa influência do poder econômico nas eleições, fortalecer os partidos políticos. Eu acho que são coisas que devem estar no nosso radar. Muito obrigado, Luiz Carlos Paes. Excelente a sua participação no nosso programa. Abordamos temas tão extensos e importantes que você foi mais do que breve. Você foi breve, muito breve, brevíssimo. E te agradeço demais a presença aqui no nosso programa no dia de hoje. Mais um abraço para o povo aí. Esses seus 40 minutos estão igual aos 20 minutos do Breno Alves. Pelo menos a comparação é boa aí, que compara com o pessoal que tem uma audiência grande aí. E a gente agradece ao nosso público. Manda um abraço aí para o pessoal que está online, a Camila Mesquita, que inclusive está me ajudando aqui, o Anderson, a Alice. O Anderson Batista é o professor Batistão, lá de Brasília, todos os que estão conosco aqui na rede. Nós ainda estamos preparando os blocos, o Luiz, o negócio das vinhetas e tal, então eu vou ter que pegar na tua mão e tu pega o teu beco aí. Mas estamos contando com o André e com o Maerle e vão preparar isso para a gente. Obrigado, meu camarada. Diz que você tem agora um café da manhã lá na CTB. Diga para o pessoal fazer uma marmitinha, que assim que terminar aqui, eu passo lá o mesmo para tomar um gole daquele café. Café pela luta pela escala 6x1. Muito obrigado e um abraço a toda a sua audiência. Nós que agradecemos. Luiz Carlos Paes, presidente do PCdoB Ceará, que diz que sem voto, nem as estatais, nem o Congresso serão do povo brasileiro. Precisamos avançar nessa luta. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro.